salve Jinsenzenses, aqui quem fala é o Ho-Ho do canal Otaku no Jinsei e este é o quadro Ho-Ho Recomenda. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre RWBY. Mas antes, não se esqueçam, vocês já sabem, entrem no nosso Discord, entrem no Discord dos nossos parceiros. Lá tem diversão, jogos, RPG, música 24 horas e comunidade bacana para conversar o tempo todo. Mas beleza, vamos seguir para o vídeo. RWBY. O que é RWBY? RWBY é uma sigla de RWBY, RWBY, sei lá. RWBY nos conta a história de uma civilização que vive se defendendo contra Greens, que são criaturas feitas do rancor e ódio e urures. E basicamente vai acompanhar a história de 4 garotas, que são as protagonistas. Inclusive o nome delas formam o nome do anime, por isso que é uma sigla, que é a Ruby, a Wise, a Blake e a Yang, RWBY. E tudo isso tem um significado, tem uma importância. O universo de RWBY funciona da seguinte forma. Existe o mundo de Remnant e existem cidades-estado, como se fossem castelos ou fortalezas ou cidades que têm, que são como se fosse um país mesmo, com seus condados e tudo mais, e são cercadas, né, protegidas das invasões dos Greens, o que remete bastante, por exemplo, a Attack on Titan ou Shingeki no Kyojin. Então, assim, já começa a dar algumas referências. E os humanos, para lutar contra esses Greens, eles encontraram um recurso natural que se chama Dust, que é uma pedra que contém poder, tipo energia natural. Por exemplo, sei lá, Dust vermelho tem fogo, tem... se você bota... É como se você aplicasse na arma e a arma ficasse com um imbuement de fogo. É bem estilo imbuir itens em jogos. Então, assim, também tá aí outra puta referência a jogos, principalmente MMOs ou Final Fantasy. Inclusive, RWBY é muito, muito, muito baseado em Final Fantasy. Tem muita coisa de Final Fantasy, tem muita coisa de Fallout, tem muita coisa de animes. Eu vou mostrar vários easter eggs para vocês durante a gravação. Então, assim, RWBY é um universo bem rico. A equipe, quando criou, pensou em bastante coisa voltada para a comunidade geek e otaku. É um misto. Como eu falei num vídeo há um tempo aí, otakus e gamers andam de mãos dadas. É uma comunidade que anda bem junta. É meio que uma mão lava a outra. Então, assim, nós temos a protagonista, a Ruby Rose, Ruby mesmo, Ruby Rose, que é uma aluna da academia de Vale, que é uma escola que cria caçadores e caçadoras para lutar contra esses Greens. E aí ela encontra, né, o resto do time dela, que é a Wise, a Blake e a Yang. É aquele início bem cômico, estilo anime shounen de batalha, que os personagens se encontram e tal, e já rolam uns conflitos internos. Inclusive eu tenho uma Wise aqui, porque Wise, melhor personagem. Acho que já ficou claro que eu gosto de tsunderes, né? Quem conhece RWBY já sabe que o Wise é tsundere. Quem não conhece, tá aí, ó. Já sabe que vai saber que o Wise é tsundere. Oh, não, spoilers. Oh, não, relaxa, isso não é um spoiler. No primeiro episódio, nos primeiros 2 minutos do episódio, tu já sabe. E o universo funciona mais ou menos assim. Então, são várias cidades, são vários países espalhados por continentes. E todos eles treinam seus guerreiros para lutar contra esses Greens, para lutar contra essas criaturas que assolam a Terra, assolam o mundo. E eventualmente tentar conseguir se livrar deles de uma forma definitiva. Então, assim, a plot é interessante, a plot é bacana. E é lógico que existem outros interesses além disso, existem outros conflitos por trás disso, não é apenas os Greens, mas isso vamos deixar pra frente, isso aí
caso vocês gostem, caso tenham um feedback bacana, eu faço um vídeo com spoilers explicando mais sobre Ruby. Já são 5 temporadas, em outubro vai sair a 6ª temporada, então ele é por seasons. Todo ano sai uma temporada, cada temporada são 12 episódios, então já temos aí bastante episódio. Então, beleza. Agora que você já sabe, pelo menos por cima, falei bem tranquilo para não ter spoiler, só falando sobre o que é. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre a Steph, vou explicar um pouquinho sobre de onde veio, por que acontece, por que Ruby acontece, por que Ruby existe. Vamos lá. Ruby é uma animação americana, não é japonesa, é um anime. É um anime. Vai ter gente torcendo o nariz falando que não é anime, good hipócrita, não é anime, hipócrita. Mas não é anime. A palavra anime é uma abreviação, porque o japonês abrevia tudo. Por exemplo, smartphone é sumarron, que é smartphone. Então eles abreviaram para sumarron. A maioria das palavras japonês não gosta de ter que falar mais de 4 sílabas. Se tiver que usar mais de 4 fonemas, mano, esquece, o japonês vai dar um jeito de abreviar. Então assim, quase tudo lá é abreviado, quase tudo. Agora eu não vou lembrar de mais nada específico. Carro de polícia também como é que era? Kaaporo, se eu não me engano. Acho que é isso. Que é Car-Po, que é polícia carro. Saca? Eles abreviam o máximo que eles podem para diminuir e ficar mais fácil de entender. Então, anime aconteceu a mesma coisa. Ao invés de falar animation, eles resolveram abreviar para anime. Então, é animação. Animation é animação. Então, qualquer coisa que seja animada é um anime. Estamos entendidos, né? Beleza, agora sem drama. Sério, por favor, galera, sem drama. Ruby é uma animação americana feita por uma equipe nerd otaku nível extremo, absurdo. Tu curte animes pra caralho, tu curte jogos pra caralho, e aí tu resolve juntar com os amigos e falar, pô, manjo de computação gráfica, bora fazer uma parada louca aí, bora fazer um anime com umas mistureba muito louca. Aí teus amigos olham pra tua cara, porra, que interessante isso aí, velho, bora fazer uma parada dessa aí. Beleza, eu sou dublador, eu sou sei lá o quê. E aí junta todo mundo assim no escritório de casa, velho, e fizeram o esboço do bagulho. Começaram o script, roteiro e desenvolvimento e tal, e pá, surgiu Ruby. Por exemplo, o mapa de Remnant foi feito com uma mancha de molho de Big Mac, que caiu num guardanapo. E eles falaram, nossa, que da hora, velho. E aí virou o mapa, saca? Inclusive o mapa é sensacional, ficou parecendo, tem uma ilha que parece um dragãozão e tal, ficou muito bem bolado. É lógico que eles deram uma estilizadinha pra, né, ficar mais perfeitinho e tal, bonitinho, do jeito que eles queriam. Não é 100%, mas a referência é bem óbvia. Então beleza, juntou um monte de brother e resolveram fazer um anime. É lógico que a animação na primeira temporada é muito ruim. Ela é com baixo custo. Eles economizaram em personagens de fundo. Os personagens de fundo da primeira temporada são tudo papel. É tudo papelão preto, saca? O personagem, quando não tá em batalha, quando tá caminhando, ele não caminha. Ele patina. Ele dá um passo e anda, dá outro passo e vai, saca? Ele é meio tosco. Mas a história é catchy, a história pega. E as cenas de ação, aonde tem cena de ação, cara, Mount On era um gênio nessa questão. Ele mandava muito bem em CG. As cenas de ação dele são maravilhosas. As lutas em Ruby são épicas. São lutas que tu fala, caralho, olha que luta foda. Porque ele mandava muito bem no que ele fazia. Eu considero Mount On um gênio. Aquele cara mandava muito bem. E eu tô falando no passado, ele mandava muito bem, não manda mais.
Infelizmente ele não manda mais, porque ele não pode mandar mais. Na terceira temporada de Ruby, eles já estavam terminando a terceira temporada de Ruby, Mount Elm teve uma doença, se eu não me engano, eu quase certeza que é uma doença. Ou foi acidente ou foi doença. Mas se eu for chutar aqui sem ter que olhar no wiki, eu diria que é uma doença. Porque eu não lembro, tem tempo já. E acabou morrendo, acabou falecendo. Então, sim, nós perdemos Mount Elm. Ele também, para tu ter ideia, o Mount Elm foi chamado para Rooster Teeth para trabalhar, para dirigir e animar Red vs Blue. Red vs Blue era uma série da Rooster Teeth já antiga. Ele deve estar lá pela 10ª temporada, algo parecido. E assim, existe o pré-Mount Elm e existe o pós-Mount Elm. Red vs Blue, tu consegue ver claramente quando o Mount Elm pega o trabalho e fala, eu vou mexer nisso aqui. A parada vai daqui para um patamar absurdamente alto. Ele sobe muito o nível de Red vs Blue. Tanto nas lutas, quanto na história, no enredo e tudo. Então, assim, ele era realmente um gênio. Esse cara mandava muito bem. Ah, tô exaltando o cara? Sim, eu tô exaltando, velho. O cara, ele não era pouca coisa. Eu vou deixar uns links dos vídeos que ele fazia, só por diversão, que ele fazia no YouTube, assim, tipo, de luta com personagens que ele gostava. Ele fez uma luta entre personagens da Dead or Alive versus Final Fantasy. Cara, quem falar que essa luta não é épica, porra, sério, não tem, brother, não tem. Porque é de sangrar os olhos aquilo, saca? E em Ruby ele botou isso no extremo, ele ampliou isso ao máximo. Tanto é que assim, da terceira temporada pra frente, até a quinta que tá agora, deu uma caída. Pelo menos nas cenas de batalha, eu senti que deu uma caída. Tem gente que gostou, porque assim, é lógico que, imagina que você é um diretor, e aí te falam pra fazer um filme do roteiro do Akihito, que é o cara que fez o Kimi no Na wa, que é um dos filmes de anime mais aclamados da história. Apesar de eu preferir 5 centímetros por segundo, mas é preferência pessoal. Eu gosto, eu amo 5 centímetros por segundo. Então, te mandam fazer um filme dele. Você vai ficar com medo de fazer porque tem uma carga muito grande. É um filme da Akihito e, assim, tem que sair no mínimo muito bom. Senão o pessoal vai meter o pau, vai falar que tu é ruim. Então, assim, eu tenho pena da pessoa que pegou o Ruby pra animar depois de Mount Elm. Porque, saca, ele tá provavelmente dando o melhor dele. Só que não é a mesma coisa. As batalhas não são a mesma coisa. As batalhas da 4ª temporada, se somar elas todas, não dão essa batalha que eu vou deixar rolando aqui, que é da 2ª temporada. Não dá. Os trailers, pelo menos o trailer 1 da Ruby e da Yang, não tem comparação com nenhuma luta da 4ª ou da 5ª temporada. Então, assim, a 5ª melhorou bastante. A 5ª eles conseguiram recuperar aquele sentimento de batalha épica que estava faltando. Na 4ª temporada foi fail, foi uma fail atrás da outra. Foi logo em seguida que ele morreu. A terceira ele já estava trabalhando, então assim, eles conseguiram manter o nível. Mas da 4ª para frente, a 4ª temporada foi um horror, foi um show de horrores. A 5ª eles conseguiram recuperar. A 5ª tá boa, ela tá bem boa. Não é Deus, não é God, mas ela tá boa. Então assim, não ficou ruim. E a história continua sendo a história que ele deixou escrita. Ele deixou escrito acho que até a 7ª ou 8ª temporada. Então a gente ainda tem um material dele por um bom tempo. Beleza. Aí agora vamos entrar um pouquinho em easter eggs. Isso, por exemplo, no primeiro episódio, nos primeiros 5 minutos... Assim, a primeira temporada é curta, beleza? A primeira temporada, como era feita bem gambiarrada, bem na gambiarra, bem em casa mesmo,
Tem episódio de 5 minutos, episódio de 7 minutos, episódio de 20 minutos, episódio de 10 minutos, saca? Acho que eu já falei 10, mas entendeu, né? A questão não é certinho. Da segunda temporada pra frente, eles entraram, acho que a equipe toda entrou pra Rooster Teeth de verdade, e eles começaram a fazer um negócio mais profissional, melhorou a CG, melhorou o equipamento deles, então eles podiam trabalhar com uma qualidade melhor, como equipe dando suporte, não era mais um monte de amiguinho fazendo um show em casa. Então, assim, os backgrounds pararam de ser papelão. Na terceira temporada eles mudaram a CG, a engine que eles usavam, e os personagens pararam de deslizar quando andavam, começaram a caminhar de verdade. Isso melhorou muito na quarta e na quinta, porque como eles tiveram a defasagem de não ter o animador excelente, eles tiveram que melhorar na qualidade. Então, assim, a qualidade está muito boa, está melhorando muito. Cada temporada que passa, o CG fica mais interessante, mais realista, mais perto de algo bom. A primeira temporada é feio, assim, é um pouquinho feio. Tu tem que ter um pouco de estômago para aguentar. Mas, volto a dizer, vale pela história e pela ação, que são muito bem feitas. Eu estou batendo bastante nessa tecla, porque sim, eu diria que o ápice, a melhor parte dessa história a melhor parte de Ruby é a animação e a história, que são boas, que são catchy e que te deixam animado, te deixam empolgado com as lutas. O gato tá vendo o fantasma? É um gato safado, aí você bota a mão e ele arranca o dedo. Sim, easter eggs. Primeiro episódio, lá no iniciozinho, nós temos a Ruby, protagonista, personagem principal. Tem que dar atenção pro gato. Né, Pablo? A protagonista tá numa loja de variedades. É uma loja que vende dust, que é aquele material que eu falei que é usado para imbuir as armas com os elementos. E tem outras coisas. Ela, por exemplo, está na seção de música. Ela tá lá ouvindo a música dela, tranquilinha. E aí, se você parar nessa cena que eu vou deixar aí agora, você vai ver, mano, o que tem ali no fundo. Olha lá no fundo, olha lá no fundo. Tá vendo ali no fundo? Cinzinha? Você reconhece, você que é otaku tem que reconhecer isso. Senão eu tô te julgando, jovem. Pra quem não assistiu, beleza, eu vou dar essa colher de chá. Aquele símbolo lá no fundo, na capa de um LP, é o símbolo da verdade, Truth, que aparece em Fullmetal Alchemist. Quando o Edward fica de frente para a porta, aquela porta cinza, é aquele personagem lá. Eu não lembro muito bem o que ele é. Vou deixar o link com um canal do YouTube que achou um monte de referência de um monte de coisa, um monte de jogo, um monte de anime em Ruby, nas primeiras 2 temporadas. Acho que são 101 referências nas 2 primeiras temporadas. Então eu vou deixar aí o link, vai estar lá na descrição, vou deixar bonitinho para vocês. É bacana, é sensacional isso aí, porque mostra que a galera realmente a galera realmente curte esse tipo de conteúdo otaku. Então, assim, eles têm um espírito otaku, apesar de ser americano e tudo mais, eles curtem. Tentem não julgar porque não é japonês e dê uma chance a Ruby. Eu recomendo bastante. Os vilões são bem feitos, os vilões, tu consegue gostar de alguns vilões, consegue achar os vilões foda. Não são aqueles vilões papelão que são clichêsentos, aquela coisa babuciosa que dá vontade de bater. Os vilões são legais. Porra, Torchic, que é o primeiro vilão que aparece, ele aparece logo no primeiro episódio. Aquele personagem é maravilhoso. Cinderfall é maravilhosa. Acho que eu consegui explicar aí um pouquinho de Ruby. Acho que posso ter instigado alguém a assistir. Espero que sim. Ruby é uma ótima animação. Começou meio fraquinho na animação, exceto as lutas, mas ele cresceu e ficou uma excelente animação. Então é isso, galera. Acho que falei tudo. Se vocês gostaram, curte, like,
Ops, curte, like é a mesma coisa. Sub, like, compartilha. Se você ainda não é inscrito, já sabe, se inscreva no canal, se inscrevinha aí no canal. Curtam a página do Otaku no Jinsei no nosso Facebook. And as always, keep cool and YOLO! Moving like the speed of sound.